Sou um solo sem sol, um chão sem semear. Minha luz que me cuidava já não há mais de brilhar. Bilhões de bons verões passaram a caminhar, e o grande vermelho que vi, branco e bem melhor se tornará. Mais forte meu clamor da luz, pois fotossíntese há de parar. Água, comida e chão, nada mais rei de plantar. Poema do Aislan de Melo. As palavras belas e delicadas do Aislan nos fazem refletir a importância do sol nas nossas vidas, que é tão vital para a fotossíntese, para a agricultura, para o ciclo da água e assim por diante. Mas apesar de toda a importância, pouco paramos para pensar e refletir sobre o que é esse fenômeno que tanto necessitamos, chamado luz. A luz do sol, da lâmpada, do relâmpago, do arco-íris, todas essas são consideradas radiações eletromagnéticas. E agora você deve estar pensando aí, lá vem mais um conceito que eu não vou entender nada. Calma, que eu vou explicar tudo certinho porque não é tão complicado assim. As radiações eletromagnéticas estão no nosso cotidiano não só através da luz visível ou de uma lâmpada artificial. Elas estão presentes também no micro-ondas, nas frequências de rádio e nos raios-x. Quando você compra um protetor solar, vem lá no rótulo: proteção contra raios UVA e UVB. Esses raios também são radiações eletromagnéticas, só que não são visíveis. Para você ter uma noção, o olho humano só consegue captar somente uma pequena parcela bem pequenininha das radiações eletromagnéticas, chamadas obviamente de luz visível. Esse espectro aí que você está vendo na tela fornece uma dimensão das radiações eletromagnéticas que o ser humano já conseguiu detectar através de aparelhos, de tecnologias. Lá no meio está a luz visível, tem que dar um baita zoom para enxergar. E o restante é composto por micro-ondas, rádio, raio-x, infravermelho, ultravioleta e assim por diante. Hoje a gente sabe que as radiações eletromagnéticas são ondas. São propagadas como ondas. Sim, deve ser exatamente do jeito que você está pensando, como uma pedrinha que cai no lago. Ou como se fosse uma criança brincando com uma corda. Se a criança coloca mais energia para balançar essa corda, maior será o número de oscilações. Ou seja, falando em termos científicos, maior será a frequência. Já o comprimento de onda, que é o comprimento entre duas cristas consecutivas dessa onda, vai diminuir. Opa, a gente tem uma relação aí entre energia, frequência e comprimento de onda. O Max Planck, em seus estudos com a luz, também verificou que essa relação existia e por isso propôs uma fórmula, que a energia era proporcional à frequência divididos pelo comprimento de onda, sendo que E é energia, a frequência vai ser representada pela letra grega ni e o comprimento de onda vai ser representado pela letra grega lambda. É por isso que as radiações com alta frequência vão ter muita energia, que é o caso dos raios-x, dos raios ultravioletas. Inclusive, os raios ultravioletas são prejudiciais à pele, justamente porque sua alta energia é capaz de provocar reações dentro das células humanas. As ondas de frequência baixa são também de energia baixa, como rádio, infravermelho, Wi-Fi e assim por diante. Essas não são prejudiciais para o corpo humano. Tem esse teste aí que é bem interessante, que é chamado de teste de chamas, que consiste basicamente em aquecer uma determinada substância até ela emitir luz. O interessante é que cada substância vai emitir uma cor diferente de luz. Ou seja, a gente consegue identificar uma substância através da sua cor. Opa, mas a gente já sabe que a luz é uma onda eletromagnética. Então, consequentemente, os átomos que compõem uma substância vão ter alguma coisa a ver com ondas. Será que o modelo atômico do Rutherford dá conta de explicar essa dualidade entre onda e partícula? Eu já antecipo que a resposta é não. A radiação eletromagnética é produzida por uma partícula carregada em movimento. Poderia ser um elétron, por exemplo. Ao emitir esse tipo de energia, o elétron perderia energia. No modelo atômico do Rutherford, os elétrons circulam o núcleo.
Se o elétron perdesse energia, iria iniciar um movimento em espiral até atingir o núcleo, originando uma instabilidade no átomo. Ou seja, temos um sério problema no modelo atômico do Rutherford. Bom, o Niels Bohr ofereceu uma solução bem razoável para esse problema. Os elétrons de um átomo estão dispostos em níveis de energia. Quando os elétrons recebem energia, por exemplo, da chama, passam de um nível de energia mais baixo, que é o estado fundamental, para o nível de energia mais alto, que seria o estado excitado. Os elétrons não permanecem por muito tempo nesse estado excitado, já que o átomo fica bem instável. Logo, ele volta para o nível de energia mais baixo, que é o estado fundamental. A energia que é excedente, que esse elétron recebeu, é emitido através de radiação eletromagnética, ou seja, é emitido através de luz. E o que a gente vê na chama é uma chama de outra cor. E mais uma coisa, um detalhe que revolucionou a ciência do século XIX e XX. A chama, ali no caso, precisa oferecer energia suficiente para o elétron saltar de um nível para o outro. Se essa energia for menor, ele não salta. A energia é muito específica. A matéria em nível atômico funciona diferente que em nível macroscópico. As leis da mecânica clássica, como as leis de Newton, tiveram que ser remodeladas para o nível atômico. Não que elas foram descartadas porque elas funcionam no mundo macroscópico. Justamente porque essas leis clássicas funcionam de modo linear. Eu posso oferecer qualquer quantidade de energia que o salto do elétron iria ocorrer de qualquer forma. Só que no nível atômico, essa energia é muito definida. Não é qualquer energia que vai fazer o elétron saltar de um nível para o outro, né? Então, essa energia é quantizada. O Bohr ele apresentou o seu modelo atômico por meio de postulados. 1. O elétron se move em órbita circular em torno do núcleo, sob a influência das forças eletrostáticas. 2. O elétron só pode se mover em determinadas órbitas de energia bem definida. E essas órbitas possíveis podem ser associadas a números inteiros e são chamadas de estado fundamental. 3. O estado fundamental não emite luz. Sua energia permanece constante. 4. Quando o elétron recebe energia suficiente, pode saltar de uma órbita do estado fundamental para o estado excitado. E esse estado excitado sempre vai ter uma energia maior que o estado fundamental. Quando o elétron volta para o estado fundamental, ele emite uma radiação de energia que é proporcional à diferença de energia entre o estado fundamental e o estado excitado. Bom, essa aula Pocket, ela se trata de uma aula preparatória do vestibular para que vocês se preparem. É fundamental que vocês compreendam os postulados de Bohr, já que esse explica uma gama de fenômenos da natureza, como a origem da luz, por exemplo, e as diferenças entre as substâncias. Bom, no próximo vídeo eu vou tratar um pouco sobre a estrutura da tabela periódica e como ela faz sentido estar disposta daquela forma. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de assistir a segunda parte.